E hoje o nosso tema vai ser só consigo tocar quando estou sozinho. Como resolver? Esse é um dos temas que mais pega, galera, porque eu percebo que tem muita gente, muitas pessoas que falam que tem um sonho de tocar na igreja, até estuda bastante, mas quando chega na hora não consegue ter resultado, não consegue tocar em público, não consegue tocar com outras pessoas. Então olha só, galera, primeira coisa que eu quero que vocês entendam, essa questão da gente não conseguir tocar em público tem muito mais a ver com o medo. Mas essa questão do medo, se a gente for cavucar um pouco mais, entender um pouco mais o porquê que as pessoas têm tanto medo de fazer as coisas, normalmente tem a ver com a autoaprovação. O que seria a autoaprovação? É você querer provar não para você, e sim provar para as outras pessoas alguma coisa. Provar que você não vai errar, que você não vai passar vergonha. A gente fica muito preso, principalmente hoje em dia, na opinião das outras pessoas. E às vezes o que a gente deveria ter realmente zelo, tinha que ter preocupação, a gente não tem. Agora, no que a gente não deve ter essa preocupação, às vezes a gente fica preso nisso. E acaba barrando muito de vocês. Então, isso não é um medo que dá para te controlar. É a gente que permite esse medo nos controlar. E eu sei que é muito normal todos nós termos medo de errar em público. Todo mundo tem más experiências com isso, mas muitos de vocês provavelmente nem tiveram uma experiência ruim. Então por que vocês estão com medo? Ah, eu tenho medo de chegar lá na hora por eu não saber tocar de ouvido, o pastor cantar um hino que eu não conheço e eu não conseguir acompanhar. Ah, eu tenho medo de chegar lá na igreja e os músicos mais experientes não deixar eu tocar. Às vezes é medo de chegar lá na hora e esquecer do hino, não conseguir tocar. Isso tudo tem a ver com o quê? Não com você, tem a ver com os outros. Vocês estão mais preocupados com o que as outras pessoas vão pensar do que exatamente como vai ser você tocando. Agora para pensar. Esse trabalho, para nós que somos cristãos, ele é feito para quem? Você vai começar a tocar para quem? É para os irmãos da igreja? É para o seu pastor? Se você estiver começando a tocar na sua igreja e o principal motivo foi justamente esse, você tiver medo da opinião delas, nem começa a tocar. Por quê? Isso prova que você está com um propósito errado. Qual que é o propósito e objetivo nosso, gente? Para tocar na igreja. Por que vocês vão começar a tocar na igreja? Qual que é o principal objetivo de a gente estar tocando na igreja? É a adoração. É estar louvando a Deus. Então, se o principal é você estar adorando a Deus, por que você está ligando, se importando com a opinião alheia, com a opinião dos irmãos? Vocês percebem isso? Não tem como a gente ter medo de algo se você está com o objetivo centrado em Deus. Se seu objetivo é a adoração a Deus. Se você está preocupado em adorar a Deus, eu tenho certeza, todos vocês iam realmente estudar o máximo que conseguisse, o mais rápido possível, para começar a adorar a Deus o mais rápido possível. Porque você sabe que é para Deus, não é para homem. Ah, professor, tá complicado para mim, porque o que os irmãos vão falar? Se eu errar, se o pastor cantar um hino, você não está indo fazer para eles, você está indo adorar a Deus. E aí, em segundo plano, a igreja, os irmãos e o pastor e todo mundo realmente está sendo beneficiado. Mas enquanto a gente não tiver essa consciência, a gente vai passar o resto da vida fazendo o quê? Só ensaiando que um dia vai conseguir tocar. Então vamos ter essa consciência que tudo que a gente faz é para o reino de Deus. Se é para o reino de Deus, não tem espaço para a gente ter vergonha, para a gente poder ficar com medo. Você pode até ter um friozinho na barriga, mas isso não pode te barrar, porque você sabe que você tem um objetivo e um propósito muito maior do que o seu medo, que é adorar a Deus.